Como produzir serotonina, o neurotransmissor da felicidade e do humor. Você sabia que seu humor está no seu prato e começa através da sua alimentação? Fique comigo aqui até o final para você entender esse vídeo e melhorar o seu humor. Vamos ficar mais felizes, mais realizados. E isso começa através da alimentação. Olá, sejam bem-vindos no canal. Eu sou doutora Larissa Gonçalves e estou aqui para falar sobre serotonina. O triptofano é um aminoácido essencial e ele não é produzido pelo nosso organismo. Nós precisamos ingerir através da alimentação ou de um suplemento para poder fazer a produção da serotonina. Então, nós precisamos saber quais os alimentos que nós temos que nos alimentar, que são ricos em triptofano, e como melhorar essa disponibilidade do triptofano para fazer com que o neurotransmissor, a serotonina, se eleve no nosso organismo. A serotonina é o hormônio da felicidade. Então, para você ter bom humor, depende de uma boa alimentação. E também, pessoas que se alimentam bem, às vezes não conseguem ter um bom humor. Fique comigo até o final desse vídeo, dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe com quem você ama, para você entender como funciona esse mecanismo, o que podemos fazer para melhorar o nosso humor, a nossa felicidade e acrescentar coisas que nos deem prazer, para que haja maior produção de serotonina. O nosso organismo ele é cheio de mistérios e nós precisamos desvendar aos poucos para poder saber viver melhor. Nós temos que viver com equilíbrio, ter uma longevidade saudável e ser pessoas proativas. Isso contribui para que nós possamos ter um excelente humor, termos felicidade. Eu estou falando em termos de reações fisiológicas e bioquímicas, voltando para a prática bioquímica e biológica do organismo, porque eu creio que para você ser feliz é uma gama de fatores que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter uma boa alimentação, nós precisamos incrementar a nossa bioquímica, melhorar o nosso organismo físico, mas também ter um pensamento positivo, olhar para o alto. Então, todos esses fatores contribuem para a sua felicidade. Mas esse vídeo aqui é específico sobre triptofano. O triptofano é um aminoácido essencial e ele pode ser adquirido através de vários alimentos, através da carne, através do frango. A carne de peru tem bastante triptofano, abacate, banana, ovos, chocolate amargo, castanhas, a aveia também é rica em triptofano. Eles têm esse aminoácido. Esse aminoácido que vai entrar no nosso organismo, nós vamos nos alimentar, ele vai lá no intestino delgado ser transformado em o 5-HT, HTP, que é o 5-hidroxitriptofano. E esse 5-hidroxitriptofano, ele é muito importante, porque nós podemos ingerir triptofano através da alimentação, o suplemento de triptofano ou o suplemento de 5-hidroxitriptofano. No final do vídeo você vai entender qual é a melhor solução e qual é o melhor para você ingerir e ter maior biodisponibilidade. Através da nossa alimentação, nós conseguimos ingerir nesses alimentos que eu falei o triptofano. E lá no intestino delgado, ele vai ser desdobrado, metabolizado pelas bactérias, pela microbiota intestinal em 5-HTP e depois ser transformado no nosso organismo, entra no sangue, passa pela barreira hematocefálica e vai ser transformado em serotonina. A serotonina é o neurotransmissor que nos dá a sensação de prazer, que é liberada no exercício, que é liberada através quando a gente come um chocolate. Então é toda essa reação bioquímica para nós podermos ter uma boa biodisponibilidade de serotonina. E o que é melhor? Eu ingerir o triptofano ou o 5-HTP? Então isso que é a discussão desse vídeo. Porque nós podemos ingerir as duas formas. Existem suplementos de triptofano e existem suplementos de 5-HTP. Nós podemos ingerir o triptofano através da dieta, mas tem um porém. Se a nossa microbiota intestinal, se nós temos disbiose ou se nós temos qualquer outro problema de ter constipação
ou diarreia, ou presença de um síndrome do colo irritável, ou ter alterações na nossa digestão, a forma 5, a forma triptofano, não vai ter uma boa disponibilidade. Então, nós vamos comer o triptofano, o aminoácido triptofano ou suplemento triptofano, e ele não vai ser utilizado de forma adequada. E você pode estar ingerindo triptofano e estar tendo reações de diarreia, de tontura, de sonolência, de irritabilidade e de ansiedade. Então veja bem, pessoal, às vezes a gente não pode ir na onda do momento e achar que todo alimento é igual, que todo suplemento é igual. Não, tem diferença. O triptofano, ele precisa de um adequado trânsito intestinal, não pode ter constipação nem diarreia para ser absorvido, senão ele pega outra rota de metabolização e vai dar efeitos colaterais. Então, se eu fosse indicar para você, eu indicaria para você tomar os 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano, porque ele já é a molécula degradada, já é a molécula direta para a absorção, para passar pela barreira hematocefálica e ser transformada em serotonina. Então, se você puder preferir, prefira o 5-HTP. No final desse vídeo, em breve eu vou falar as dosagens. Então nós precisamos, toda a metabolização do organismo, dos aminoácidos, eles precisam ter condições ideais. Então tem que ter um bom trânsito intestinal, tem que ter uma boa digestão. Aí às vezes a pessoa precisa de enzimas digestivas para aumentar a digestão. O trânsito intestinal não pode estar com constipação e nem com muita diarreia, tudo isso atrapalha a metabolização. Se você come muito carboidrato simples, também pode atrapalhar, ou se você come pouca proteína, também atrapalha a absorção dos alimentos. Então nós temos que ter todo esse cuidado na hora de se alimentar. E mesmo assim, pessoas que ingerem uma grande quantidade de alimentos, carnes, chocolate, ovos, abacate, banana, castanha, aveia, todos esses alimentos que são ricos de triptofano, ainda assim pode ter a sua falta por causa da absorção intestinal. Então, pessoas que têm depressão precisam tomar o 5-hidroxitriptofano, porque aumenta a serotonina. Inclusive, existem os antidepressivos que aumentam a recaptação de serotonina. São muito comum entrar no tratamento de depressão. É muito importante, então, você atentar isso. Se você usa antidepressivo, se você tem depressão, se você tem oscilação do humor, acrescente a suplementação do 5-hidroxitriptofano, que é o 5-HTP. Pode ser na dosagem de 50 mg uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia. Se você preferir tomar o triptofano, que existe suplementos de triptofano, talvez seja até mais em conta ou mais acessível, é na dosagem de 500 mg uma vez ao dia. Mas lembre-se, sempre procure o seu médico para ver qual é a melhor situação para o seu caso. Uma alimentação adequada, um bom trânsito intestinal, uma microbiota intestinal saudável e exercícios físicos são efetivamente os fatores que melhoram o seu humor. Vamos lá, se inscreva no canal, dê seu like e depois venha comigo para um próximo vídeo para saber mais questões sobre longevidade. E até o próximo vídeo.